Galera, apesar de eu ter gostado de ter te comentado sobre a historinha do barômetro e ter te mostrado que eu vou aceitar a tua criatividade, e se tu for uma pessoa acima da média e genial, vai iluminar a nossa turma e eu vou ficar orgulhoso, não vou ser quadrado como muitos professores são. É importante que tu saiba, né, que fora do país, devido à falta de burocracia, tem gente da tua idade que está fazendo mestrado em matemática. Já fez todo o fundamental, já fez o curso superior e já está fazendo mestrado. Porque era uma criança desde novinha que gostava mais de matemática e há estímulo em outros lugares para isso. Pega um guri que gosta de matemática e deixa ele avançando. Então se ele fizer em 2 meses o serviço de um ano todo, tu já passa ele depois de 2 meses para a próxima série. E se o guri é tarado por matemática, tu vai dando corda pro guri. Então tem histórias do cara tirar doutorado em química nos Estados Unidos com 13, 14 anos, o cara termina o doutorado em química. É foda, cara. Saca? Então assim, não fica achando que tu não pode, porque tu pode. O céu é o limite para quem estuda. O céu é o limite. Jamais eu me esqueci, o guri sendo entrevistado, né? Eu jogando videogame em casa, aí caiu o repórter. Pô, cara, agora tu tirou doutorado em química, qual é a tua próxima, né? O que tu pretende fazer agora, já que tu tem 14 anos, 13 anos e tá doutor em química? Aí ele, não, agora eu quero brincar bastante, quero curtir, quero aproveitar, né? E aí depois procurar emprego e tal. Ou seja, né, cara, ele tava lá jogando videogame, uma criança que brincou menos que as outras crianças, obviamente, por ter estudado mais, né? Mas tu vê, né, com a vida praticamente resolvida do ponto de vista, né, de emprego, obviamente, com um gêniozinho desse qualquer um gostaria de ter, né, no seu corpo de trabalhadores. Ô galerinha, então assim, o céu é o limite. Gastei um tempinho te mexendo, né, mexendo nas tuas entranhas a respeito de fração, te mostrando que às vezes tu faz as coisas sem saber o porquê e te convidando a refletir o porquê. E aí começamos a corrigir uma tarefinha, e aí agora eu quero tentar ver se aumenta a velocidade da correção. Te ensinei que esse símbolo veio do R de radix, que é lado. Então a raiz quadrada foi inventada para calcular o lado dos quadrados a partir de suas áreas. Na letra B, ainda falando desse mesmo quadrado que tinha a área 9, nós descobrimos o lado 3, ele pergunta, obtenha a medida da diagonal. Eu desenhei um quadradinho, o lado é 3, fiz a diagonal, virou um triângulo retângulo, que dá para usar o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos cabeças é igual ao quadrado hipotenusa. Qual é a escala de 18, cara? Não consegui. Não tem? Não é exato, parabéns. Mas vocês têm que melhorar. Não é outra, né? O meu professor ele mentia para mim, não esquece. O meu professor ele dizia, extrai a raiz em ambos os lados. Então, desculpa. O professor falava, ao quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada. Eu falei assim que o professor me mentiu. Eu não vou mentir para ti, eu vou falar a verdade. Para a gente poder continuar ali, eu tenho que abrir um parênteses aqui. Muita atenção. X ao quadrado igual a 4. Qual ou quais valores de x satisfazem aquela equação? 2. Parabéns. Deixa eu verificar. 2 vezes 2, 4. Está correto. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Está correto. Já que as duas respostas para aquela equação são 2 e menos 2, o meu professor que me ensinou a resolver isso assim, ó, ao quadrado passa a raiz quadrada, é um puta do mentiroso, que me sacaneou. Não perdoa, professor, não perdoa. Então, ó, eu não quero isso na tua vida. Primeiro que regras mágicas, tipo mais passa, não existe. Tá multiplicando, passa. É uma puta de uma mentira. Não existe. Só existe uma regra quando tu trabalha com igualdade. O que tu faz de um lado, que é continua igual. E qual é o contrário de elevar ao quadrado? Extrair a raiz quadrada. Se tu extrai na esquerda, porém, se eu só fizer isso, eu obtenho só x igual a 2. E não é o suficiente. Porque a resposta é 2 e menos 2. Portanto, a única exceção para essa regra geral, tudo que tu faz na esquerda, é quando tu extrai a raiz quadrada em ambos os lados. Quando tu extrai a raiz quadrada em ambos os lados, para que tu não perca uma das informações, tu tem que colocar o mais ou menos.
Então, se tem um ao quadrado que está te deixando agoniado, tu faz a operação contrária para eliminá-lo. Só que tu faz de um lado e tu faz do outro. Só que se tu só fizer isso, tu perde a resposta negativa. Então tem que botar um mais ou menos ali para não perder a resposta. X raiz quadrada de x ao quadrado é x, a resposta é mais ou menos 2. Para ficar elegante, a gente separa em x' e x duas linhas. Beleza? Então vamos fazer do jeito ninja agora. Ô professor, se eu fizer uma prova do Enem e tiver uma pergunta que me chegue nesse cálculo, a quadrado de 4, e eu botar só 2, eles podem me dar errado? Se a resposta for, por exemplo, menos 2. Cara, sorte que tu fez essa pergunta. Quanto é que é a raiz de 4, gente? 2. Só 2? Eu não te ensinei nessa passagem que a raiz de 4 é mais ou menos 2. Se tu interpretou isso, tu interpretou totalmente errado. Em nenhum momento eu disse que a raiz de 4 era mais ou menos 2. Até porque que eu acabei de ensinar, a raiz quadrada significa o lado do quadrado. Eu nunca vi um lado de quadrado negativo. Raiz quadrada de 9 é 3. Porque um professor me mentiu, o ao quadrado passa a raiz quadrada. Um outro me contou uma mentira maior ainda. Ele me contou no terceirão que a raiz de 9 era mais ou menos 3. Puta, foda, né, cara? Um cara mente pra mim. Aí o outro, pra tentar corrigir a mentira de um, conta uma mentira maior ainda. Eu te juro, até pouco tempo atrás, eu achava que a raiz de 100 era 10 e menos 10. É um crime. Raiz quadrada é um número positivo, até porque ele representa o tamanho de um lado de um quadrado. Tudo bem pra vocês? Cuidado, eu te disse que equação de segundo grau tem duas respostas. Tu viu a diferença? Sim. Dizer que a solução disso é mais 2 menos 2 não tem nada a ver com dizer que raiz de 4 é mais ou menos 2. Beleza? Então a raiz quadrada de um número sempre será um valor positivo, até pela ideia que ela representa, o lado de um quadrado. Agora, uma equação de segundo grau possui duas respostas, que nesse caso foi mais e menos 2. Vamos resolver esta equação primeiro? Como é que eu resolvo esta equação? Já que eu acabei de te ensinar, tens obrigação de conseguir. Faz a raiz quadrada dos dois lados. Mais ou menos, obrigado. Raiz quadrada de d ao quadrado é d. Mais ou menos, raiz de 18, tu tem obrigação de melhorá-la. Tu tem que dividir por 2, dividir por 3, dividir por 3, dá 2 vezes 3 ao quadrado. Olha esse 3. Aí fica a raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Raiz de 2 não é exato. Mas a raiz de 3 ao quadrado... Quanto é que é a raiz de 3 ao quadrado? Raiz de 2. É 3, né? O professor ensinava a cortar. É um absurdo. Não tem nada de cortar. Não existe cortar na matemática. Fico puto com cortar. Mais ou menos. Apesar de a solução da equação matemática ser mais ou menos 3 raiz de 2, ou seja, apesar de ter o d', 3 raiz de 2, e o d duas linhas, menos 3 raiz de 2, por se tratar de uma diagonal de um quadrado, tem que ser positivo. eu elimino a resposta negativa, que nesse caso não faz sentido. Só por se tratar de uma coisa física, de um quadradinho. Por isso que a resposta final é essa aqui. Pô, professor, eu achei que era só fazer um Pitágorazinho, terminei em raiz de 18. Tô orgulhoso até. Tô orgulhoso, raiz de 18 tá bom. Pena que tu não lembrou do fundamental, né, de melhorar a raiz, mas tá ótimo. E tu vê, acabei enriquecendo teu conhecimento matemático com essa historinha que pode dar dor de cabeça na galera. Então prestem atenção. Eu fui aprender isso quase na sala de aula já, tu vê. Então eu não fazia a menor ideia do que eu tô te falando quando eu tinha a tua idade. Apesar de tirar notas excelentes. Eu era o falso nota 10, como eu gosto de falar. Sabia merda nenhuma e tirava 10. Então vamos lá. Questão C. Com o auxílio de uma calculadora, escreva a medida da diagonal do quadrado na forma decimal. 4,24. Tudo bem, dessa vez eu até perdoaria a calculadora. Eu nunca te comentei quanto é que vale a raiz de 2 aproximadamente? Isso, cheguei a falar na sala de aula? Achei que tivesse falado. Se o cara decorar que é 1.4, eu já estou feliz, entendeu? Por isso que eu acho que a calculadora, ela mais uma vez é inútil.
me escreve 4.2, eu fico orgulhoso já. Então, e no fundamental a gente já estimula o aluno a lembrar que a raiz de 2 é 1.4, que a raiz de 7 é 1, a raiz de 3 é 1.7, que são raízes que sempre aparecem. Mas se o cara quiser usar a calculadora, já baixou lá no Google Play lá, 2 raiz, ó, 1.4142, tá vendo? O valor que a gente tinha escrito. 3 multiplica o 3. O que é essa bolinha tá aqui? Vaza. Ô, porcaria. Maldito Facebook. Vezes 3. 4,2426. Que calculadora o quê? Calculadora é pros fracos. Vamos lá. Show de bola. Nem quando esse cara pede calculadora. Mas como ele é doutor e não sou merda nenhuma, eu tenho que baixar a bola, né? Vamos lá. Letra C foi. A letra C está aqui. Letra D. Agora responda. A qual conjunto numérico pertence o número que representa a medida da diagonal? Naturais? É um número natural isso? Não, irracional. É irracional. Não existe fração que representa ele. Irracional. Como, professor? Como? Como é que tu não lembra aqui, ó, raiz de 2? Só de ter a raiz ali já tinha que lembrar que era irracional. Eu exemplifiquei né, que o π é um número irracional, raiz de 2, raiz de 7, raiz que não é exata é um número irracional. E tu vê, esse número existe. Se tu faz no teu caderno um quadradinho de 3 centímetros por 3 centímetros perfeito, dali até ali tem um tamanho que é um número irracional. Não existe número decimal finito que represente essa grandeza. Muito doido isso, né, cara? Um tamanho finito que não existe um número decimal que o represente. Isso é muito doido. Demorei a digerir isso. Questão 2. Assinale a alternativa correta. Os números decimais podem ser escritos em forma de fração. 2,5. 25 sobre 10. 1,35. 135 sobre 100. Claro, é só tu contar as casas após a vírgula, né? Questão de fundamental isso. A gente internava isso no fundamental. Pronto. Letra. Se eu não ler as outras, né? Era para ser um coração. Se eu não ler as outras, aí eu estou sendo um professor menor. Os números irracionais podem ser escritos na forma de fração. É irracional. I é não. Racional é razão. Então não dá para dividir. Não dá para representar na forma de fração. Não dá para representar na forma de fração. Não é que não dê para dividir números irracionais. A gente pode dividir números irracionais. As dízimas periódicas não podem ser escritas na forma de fração. O que ele estava fazendo antes? Estava fazendo isso? Absurdo. Todo número racional é inteiro. Todo número racional é inteiro. 1/3 é um número racional. Ele é inteiro? Não. 0,333 não. Os números inteiros não podem ser escritos na forma de fração. Como não? 5 é um número inteiro. 5 sobre 1, fração. Ou, se preferir, 10 sobre 2. Infinitas formas de escrever os números inteiros na forma de fração. Sem problema. Confirmamos que era a letra A. A das meninas, né? Vou fazer isso. Vou fazer o das meninas e os 4 quadros. Fiquem tranquilos. Eu vou fazer. Existe fração, qual que é outras números? Não, fração é o número inteiro em cima e o número inteiro embaixo. Beleza? Para ser considerado fração, tem que ser o número inteiro em cima e o número inteiro embaixo. Ótima pergunta, garotos. Ainda na página 19, questão 1, já vamos fazer os desafios, que são bem divertidos. Uma das instruções de um exame vestibular afirmava que cada teste que compunha a prova apresentava 5 alternativas, das quais apenas uma era correta. Passado alguns dias da prova, foi divulgado que um dos testes havia sido anulado. O teste anulado apresentava as seguintes alternativas. X é um número natural. X é um número inteiro. X é um número racional. X é um número irracional. E X é um número real. Explique por que o teste foi anulado. E X pode ser qualquer número. Errado. Alguém dá mais? Eu acho que é porque um número pode ser de duas tipo, pode ser racional. Pois em todos os casos haverá Tá bom, hein, Miller? Eu só não sei mais não. de uma resposta Correto. correta. A galera falou que pode ser tudo. Isso é errado. Pois em todos os casos haverá mais de uma resposta correta. Por exemplo, eu quero coisa ninja completa.
Eu sei que tu tem preguiça mortal de escrever, porque eu tinha também. Por exemplo, CX é inteiro. CX é inteiro, também é natural. Concorda? CX é racional, ele também é inteiro e natural. Se o x é irracional, ele é irracional, mas também é real. Concorda comigo? Certo? Se o número é natural, ele também é real. Se o número é todos, pronto, fechou. Se é natural, também é real. Duas respostas. Se é inteiro, também é natural. A e B estariam corretos. Se é racional, também é inteiro, também é natural. Se C está correta, B também está, A também está. Se o número é irracional, a letra D está correta. Mas ele também é real, porque todo número irracional também está dentro dos reais. Então se a D estiver correta, a E também está. Resumindo, pois em todos os casos haverá mais de uma resposta correta. Porém, aí eu dei um exemplo, certo? Falar que pode ser tudo não é resposta, tá, gente? Ah, tá errado porque pode ser tudo. Zero. Não respondeu. Beleza? Então é importante vocês começarem a pensar um pouco melhor antes de responder. Essa seria uma boa questão de prova. Eu coloquei que tipo, cada número pode fazer, o x pode fazer parte de dois conjuntos numéricos. Tá? Perfeito, respondesse o que eu respondi com palavras diferentes. O x pode fazer parte de dois conjuntos ao mesmo tempo. Certo? É o mesmo que dizer que tem duas respostas ao mesmo tempo. Gostei da tua resposta. Eu não apagaria para colocar a minha não. Eu botaria um certo lá da tua e manteria a tua original. É mais bonito deixar a tua original ali. Pois não. Desculpa, demorei, cara. Não, é que a minha resposta x é inteiro também é natural. X é natural, também é inteiro. Exemplo, se x é natural, também é inteiro. Obrigado, amigo. Olha que importante a colocação do amigo. Tinha escrito uma bobagem no quadro. Certo? Todo cheio da razão escreveu uma bobagem. O amigo salvou. Obrigado, amigo. Estou te devendo uma. 2. Classifique cada proposição em verdadeiro ou falso. Só completar com verdadeiro ou falso. E, isso aí eu não te expliquei, hein? O que é Z mais e Z menos? Os inteiros. Z os inteiros. E Z mais, então? Por incrível que pareça, o nome disso são os inteiros não negativos. Podia ser Não. positivo. Não. Se os positivos estão errados, os não negativos estão certo. Vou te explicar. Ou alguém já achou a resposta? O zero não é positivo. O zero não é positivo. Por isso que se eu colocar os positivos, seria o 1, o 2, o 3. O zero não é positivo nem negativo, ele não é nada. Ele é zero. Por isso que o certo é chamar de não negativos. Portanto, tu já aprendeu que os Z menos são os não positivos. Mas eu também fiquei puto. No dia eu fiquei muito puto. Que babaquice princípio. Aí logo eu percebi que não. Tive que dar o braço a torcer. Eu era o babaca. Não a matemática. Pronto. Agora sim, ó. Agora sim, dá uma olhada nisso. Primeiro, o que é o Z com asterisco? Que não tem o zero. Então, isso aqui, sim, tu pode chamar de positivos. Positivos, tem que ter o mais e o asterisco. Beleza? Professor, Pois não. mas se o zero não é nem positivo nem negativo, ele faz parte dos não negativos e dos não positivos? Claro. Se ele não é negativo, e eu estou falando que eu estou tirando os negativos, o zero tem que ficar. Ele é não negativo. Já que ele não é positivo nem negativo, ele é não negativo. Se ele não é positivo, quando eu falar os não positivos, ele não é positivo, então ele pode continuar. Faz sentido, né? É uma questão de lógica. Mas eu entendo a tua pergunta é boa. Mas é isso mesmo. Está tudo dentro dos conformes. Muito bom. Agora sim, agora eu te
dizer, isso aqui é verdadeiro ou falso? Os inteiros não positivos, intersecção com os inteiros não negativos dá o vazio. Falta tem zero. Tem o zero, tinha que dar um conjunto que contém o zero. Bobão! Depois, o zero pertence aos irracionais. O zero é um número natural, é um número inteiro, dá para representar na forma de fração. É um número racional, 0 sobre 1000, 0 sobre 33, 0 sobre 666, dá zero. Zero não é irracional. Até parece, da prova tem 1000 frações, infinitas frações que representam zero. Menos raiz de 11 pertence aos irracionais. Raiz de 11 é exata? Não. Então é irracional, verdadeiro. Raízes não exatas são irracionais. Raiz de 81 pertence aos irracionais. Falso. Raiz de 81 é 9, e 9 é natural, é inteiro, é racional. Bobão! 11 sobre 21 pertence aos irracionais. Verdade. Verdade. Mas 1 Mentira. sobre 21 não é uma fração? É, verdade. Então é um número fracionário. Vem de uma razão. É um número racional. Tá? Cuidado com isso. 121,987528780. Tá repetindo? Obrigado, amigo. Tem alguma repetição acontecendo ali? Não. Não. É uma dízima periódica? Dá para transformar em forma de fração? Só se fosse dízima periódica, né? Então pertence aos reais? Se eu tivesse perguntado, né? Antes eu não ficaria devaneando. Qualquer número que a gente viu até agora, exceto as raízes com negativo dentro, né? Não pertence aos reais. Então qualquer número pertence ao real. Eu achava que ele ia perguntar se pertence aos racionais. Aí estaria falso, né? Porque não é uma dízima periódica. Mas é real que ele falou, então é verdadeiro. Questão 3. Dos números apresentados, determine os que são racionais e os que são irracionais. Outra questãozinha bonitinha para a gente se familiarizando aí com esses conjuntos numéricos. Ô professor, Pois não. qual o número que não está nos reais? Os tipo raiz de menos 4. Isso aí, lembra? A gente escreve como raiz de 4 vezes raiz de menos 1. A raiz de 4 a gente chama de 2. E um matemático muito doido começou a chamar a raiz de menos 1 de i, que é a unidade dos números imaginários. Então o número 2i não pertence aos números reais. O número 2i pertence aos números imaginários. Certo? Eu comentei muito rapidamente isso. E vamos falar mais sobre isso para que fixe na mente de vocês essa ideia. Obrigado pela pergunta, amigo. Dos números apresentados, determine os quais pertencem aos racionais. Menos 0,777. Pertence ou não pertence? Pertence aos racionais, que é o que, né? O raiz de 3 pertence a quem? Aos irracionais, porque é uma raiz não exata. Menos 3 sobre 7 pertence aos racionais, porque é uma fração. 2,34 pertence aos racionais. 234 sobre 100. Números decimais finitos, dá para tu tirar as casas após a vírgula e dividir pelo número adequado. Uma questão de fundamental. Transforme em fração. 12 sobre 10, aí simplificava, 6/5. Transforme em fração, 0,25. Era 25 sobre 100. Simplifica 2, 3 vezes, quantas for preciso, dá 1/4. Questãozinha de fundamental bem básica. Pi, com certeza, irracional. Raiz cúbica de menos 27. Alguém arriscaria qual é a raiz cúbica de menos 27? Menos 3, deixa eu ver. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. Mais 9 vezes menos 3, menos 27. E menos 3 é um número... Não é natural, é inteiro. Mas se é inteiro é racional. E como ele queria dizer quem era racional e quem era irracional, vai ficar dentro dos racionais. Tu vê, eu te falei que tinha que ter um negativo na raiz, mas isso aqui tem que ser um número par. Se for um número ímpar, dá pra achar. 4,5
0,869237,6. Alguma repetição? Se não tem repetição, irracional. Raiz cúbica de 81. Arrisca e eu te ajudo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Não. 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216. Não. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Não. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Não. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. É entre 4 e 5. Claro, porque 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Deu pouco. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Deu pouco. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Deu muito. É 4, alguma coisa. Como não deu exata, irracional. Poderíamos ter simplificado também. A tarefa normal, digamos, era isso? Ora, senhor. Isso era a tarefa normal, né? Agora temos que discutir os 4 quadros do desafio. Todos do mal ou da RAM. Se a gente, na prova, tiver que achar e for irracional, a gente bota só o I ou vai ter que se matar pra achar? Não, e assim, ó, quando eu pergunto, uma coisa que eu perguntava já no fundamental para os alunos quando eu estava no fundamental, eu botava essa raiz na prova e perguntava para a gurizada lá de 8º ano, entre quais números inteiros está aquela raiz? Aí eles tinham que fazer esse processo bobo de ir chutando e falar, está entre 4 e 5, isso eu gosto de cobrar. Quando tem uma raiz que não é exata, eu sempre peço para o aluno, responda entre quais números inteiros está essa... entre quais números inteiros consecutivos, né? Que senão o cara joga com uma regra debaixo do braço e fala entre 0 e 1 milhão. Tá entendendo? É, cara, bicho, eu tenho aluno que é foda, né? Joga a regra debaixo do braço. E se estava escrito, entendeu? Tá no documento, eu tenho que dar o braço a torcer. Então eu tenho que tomar cuidado. Então quando eu tenho lá uma raiz estranha, raiz de 300, eu pergunto entre que números inteiros consecutivos está essa raiz? Me ajuda. Chuta que eu te ajudo, só para ele não precisar, né? Entre 400 e 40. Chuta o número de 40 vezes 40, 1.600. Como é que tu chegou no 1,3? Porque a regra de 300 é 1,73. Eu gostei. Ele usou uma técnica totalmente diferente da que eu estava usando com vocês. Certo? Que nesse caso, só nesse caso foi boa. Por causa dos 2 zeros, tu concorda comigo? Então parabéns, tu foi muito bom no que tu fez. Mas não estavas treinando o que eu estava pedindo, concorda comigo? Te dou estrelinha, tu foi criativo. Mas se eu quiser te sacanear, eu posso. Quanto? Tá entendendo? Não, é isso que eu estou te dizendo. O amigo foi show. Ele achou a raiz de 300 fazendo assim, ó. Raiz de 300 é raiz de 3 vezes raiz de 100. Raiz de 3 é 1,73. Raiz de 100 é 10. 1,73 vezes 10, 17,3. Ele já botou uma vírgula. Aí eu, como é que o filho da mãe botou uma vírgula já se eu estava convidando pro cara dar chute de números inteiros, entendeu? Olha que legal, mas ganhou estrelinha, foi ninja. Aí eu quis mostrar pra ele, ó, mas se eu quiser botar um número mais cabreirinho, já não dá pra usar a técnica que tu usou. Tá, entre 25. 25 vezes 25, 625, é muito. 23. 24 vezes 24, teria que multiplicar pra ver quanto é que dá, né? 24 vezes 24, vamos ver quanto é que dá? 16 foi 1, 8 mais 1, 9, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. 6, 7 e estourou. 23 vai ficar pouco, então vai dar 23, alguma coisa. Ou seja, o aluno responderia entre 23 e 24. Ganharia o pontinho Então todo. como é que eu escrevi isso? Só escrevendo extenso? Sim, entre 23 e 24. Ou ainda, matematiquês. 23 é menor que a raiz de 532, que é menor que 24. Certo? Mas eu prefiro que escreva entre tal e tal. Mais fácil. Beleza? Gostei da discussãozinha. Acabou a tarefa normal, é isso mesmo? É. A tua próxima tarefa vai ser ler com muito carinho a página 21. Eu já comentei alguma coisa contigo, tu vai ler só para reforçar a ideia. E podes resolver a página 22. Ler 21, resolver 22. Mas antes de eu te deixar fazer, eu vou fazer os desafios que a apostila nos... A 22 verde ou pequena? Ah, tem duas páginas. Não, a 22 toda. Toda, faz toda. Tem a 23 também. É, a 23 eu guardaria para revisão para a prova. Mas quem quiser adiantar não tem problema nenhum.